A minha opinião é que é mais uma soma, e uma soma muito importante aos eventos anteriores e a outros que transcorrem no país, tentando trazer à tona para a mídia, para o leitor, para o país em resumo, essa literatura negra, que é desconhecida praticamente. O Brasil é um país de poucos leitores. Nós temos, em média, por habitante, 2,6%, digamos. Então o Brasil lê pouco. Se o Brasil lê pouco, a nossa literatura é muito menos lida. Então, fazer o que vocês fazem é um ato de confiança, é um ato de esperança nessa literatura, no poder dela de transformação, de fazer algo para que o Brasil seja explicado. A literatura, na minha opinião, é uma maneira também de explicar o país ao leitor, na visão específica de quem está escrevendo. Há um entusiasmo muito grande, e eu estou vendo que esse movimento está trazendo, está reunindo aqueles que vão substituir os mais antigos, como sou eu, Oliveira e outros autores que já estão beirando 60, 70 anos ou mais. Então eu vejo nesse movimento um ato de esperança no futuro. Há um grupo de jovens, há um coletivo de jovens que vão continuar essa batalha iniciada há mais de quase 100 anos já. É nesse aspecto que eu vejo esse coletivo como algo muito importante e que vai ter, sem dúvida, grandes efeitos para a nossa cultura. E quando eu falo cultura negra, não é cultura apenas do negro. Falar em cultura negra é uma cultura do país, não esqueçamos disso. Está inserido numa cultura do Brasil. Ela pode ser usada muito bem e muito mal. O que acontece? A literatura negra é um segmento um tanto fragilizado. Por quê? É uma literatura que pertence ao elemento mais empobrecido da sociedade. É um elemento novo. Em alguns aspectos, o sentido de literatura negra é educador, tem de educar não só o branco, como o próprio negro, às vezes, para ler esses textos, né? Então eu acho que a tecnologia, se ela for bem usada mesmo, ela pode ser uma arma tremenda para a divulgação dessa literatura. O que é necessário é ficar vigiando para que ela seja bem usada, que ela traga os temas de fato específicos, ficar atento ao perigo político do uso da palavra negra. A palavra negra pode ser usada em todos os sentidos, pode ser politizado, bem ou mal também. Então eu acredito que essa tecnologia, ela abre um campo formidável, mas os responsáveis, entre eles o movimento que nós estamos aqui, tem que ficar muito atento para que tenha um bom uso. Olha, você está falando de algo onde o Brasil peca: educação. É necessário que se dê educação desde pequeno à criança. Nessa educação deve aparecer o gosto pela leitura, o incentivo para que se leia. Fazer, como dizia o Marcel Proust, da leitura, do livro, uma grande amizade. Outra coisa também, é necessário que se divulguem, tentem se levantar quais são os livros essenciais para que o negro conheça sobre sua história, sua origem, quais foram os enganos que se criaram em torno da questão da raça. Note bem, nós lidamos com coisas positivas e negativas. Em torno do negro existem muitas ideias corretas e há ideias erradas. É necessário que essas ideias erradas elas sejam a tempo desmerecidas em favor daquilo que é correto. Por exemplo, muita gente não sabe nem que a África é um continente, acha que a África é um país. São coisas mínimas, mas é necessário que se eduque as pessoas todas para que entendam a realidade do seu estar como negro no mundo. Há uma diferença muito grande de quando eu comecei
comecei a estrear com 19, 23 anos, em 1959, nós podíamos pegar o número de autores negros, um punhado em 5 dedos, eu podia citar o nome de quase todos eles. Bastavam os dedos da mão. Hoje não. Hoje nós temos uma literatura que está no Maranhão, está no Pará, está em Minas Gerais, está na Bahia, está em São Paulo. Eu tenho o grande prazer de ser um dos que fizeram ligação com bastante desses autores. Oliveira Silveira, Porto Alegre, Adão Ventura, em Minas Gerais, etc. Devido à minha idade e à minha persistência com o tema. Então, o número cresceu muito. Se você pega aqueles 3 volumes de Afrodescendência e Literatura no Brasil, do professor Eduardo, da Universidade de Minas Gerais, ele conseguiu fazer 4 volumes sobre essa literatura. Então, é sinal que nós temos uma produção abundante. Não vou dizer que toda produção tenha o mesmo peso intelectual, mas há de fato um fermento que está levando o negro cada vez mais a ser escritor, não só como poeta, que foi durante muito tempo a cara do escritor era poeta, hoje não. Hoje nós temos ensaístas, hoje nós temos gente fazendo bastante teses, hoje nós temos gente fazendo romances, novelas. Então eu vejo com uma perspectiva muito séria. E eu repito, não me venham com essa conversa de achar que nós estamos fazendo um proselitismo negro, não. Quanto mais nós entrarmos nesse campo, melhor nós estaremos explicando o Brasil. O Brasil só será bem explicado quando o negro tiver fala e falar o que ele pensa, o que ele acha do seu próprio país. Aí o Brasil está melhor explicado. Gente, a palavra negro, que vem do latim niger, quer dizer negro. Literatura de negro. Primeiramente, especificar o que é o negro no Brasil. Quem é o negro? Primeiramente, nem sempre é puramente a cor da pele. A cor da pele é importante, mas nem sempre bate. Eu conheço pessoas. Vou dar um exemplo histórico. Luiz Gama. Se o Luiz Gama não tivesse se envolvido com a questão negra de libertar escravos, de se ver como um negro, pela cor da pele dele, ele podia apenas ser um caboclo brasileiro. Em alguns aspectos, sim. Mas no 90º verso do poema mais famoso dele, que é a Bodarrada, ele vai pela primeira vez dizer uma frase que delimita o que nós achamos que é literatura negra, ou eu falando de si. É nesse aspecto que eu não considero o Jorge Amado, por exemplo, um escritor negro. É um escritor de temática negra. Eu chamaria o Jorge Amado de um escritor negrista, como o Raul Bopp e tantos outros. O escritor negro é aquele que olha assim primeiramente e aceita-se como negro. Você sabe que muito negro não se aceita como negro. Então a primeira condição para que ele seja um escritor negro é que ele olhe a si mesmo e aceite como negro. A partir dele aceitar-se como negro, ele vai tirar as consequências dessa aceitação. Se eu sou negro, eu tenho um pé na África, eu tenho a minha história particular, eu tenho os meus desencantos como negro, as minhas alegrias como negro. Então eu vou escrever a respeito dessa, como nós dizemos, vivência de negro. Não basta ainda. Ele está escrevendo sobre ele como negro. Mas é necessário que aquilo que ele escreva seja sancionado pelo aquilo que se chama literatura, que não tem cor. Então note bem, a partir de um certo momento, ele está trabalhando com algo que não tem cor. Ele é que vai colorir com as suas vivências. Literatura negra é isso, uma aceitação de si mesmo, escrever em torno dessa experiência específica, como fala Ralph Ellison, autor do Homem Invisível, escrever em torno dessa experiência e que essa escrita seja sancionada pelo que tem todos os ingredientes de ser de fato uma literatura. Isso para nós é literatura negra. Um livro que está sendo usado, que foi usado
Universidade de Minas Gerais foi o meu livro, O Negro Escrito. Mas, após isso, saiu um livro do Luiz Silva, do CUT, Literatura Negra. É um livro do Selo Negro, Selo Negro. É pequenininho, é gostoso de ler, é curto, e ali você vai ter uma dimensão, você vai ter um panorama dessa literatura. Anote o nome, CUT, Luiz Silva, o poeta, que esteve várias vezes. Eu indicaria o livro dele. E depois também ler os autores. Você, quanto mais ler os autores, mais você vai entendendo o conteúdo dessa literatura. Por exemplo, como você vai entender o verso do Paulo Colina? Bastaria ao poema apenas a cor da minha pele. É um alerta. Ele está dizendo o seguinte: o poeta não é apenas isto, é um trabalho literário, é um trabalho de achar a linguagem exata, achar a chave para a sua melhor expressão. Então, o tema negro é um tema muito importante, um tema vastíssimo, mas tem também seus perigos de você fazer apenas panfleto, discurso. Por quê? Porque tá muito misturado com uma questão social. Então, o autor negro, ele tem que tomar muito cuidado com tudo isso. De fazer, de fato, do tema uma alta estética, que é uma grande conquista.